Saudos irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu me chamo irmão Renan Barbosa e nesse dia de hoje eu vou trazer um vídeo para vocês com o tema de versículos que você entendeu errado. Muitos versículos às vezes a gente lê e não entende da forma correta ou o que o versículo quer dizer, ou até mesmo distorcemos alguns versículos. E hoje eu vou trazer para vocês os versículos que nós entendemos errado da Bíblia. Mas antes de começar esse vídeo, irmãos, já vou pedindo a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação quando sair vídeo novo do Mundo Gospel e vai compartilhando com seus amigos. Você que é cristão, você quer aprender mais um pouco da Palavra de Deus, compartilha com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal, valeu? E vamos embora para começar com o vídeo, com os versículos que você entendeu errado. E o primeiro versículo, irmão, que eu vou trazer para vocês é o versículo que muita gente confunde, que muita gente acha que não vai ficar doente, que não vai ficar enfermo por causa de Jesus, mas eu quero ler aqui para vocês primeiramente, antes de falar dele, que é Isaías 53:5, que vai dizer assim: mas ele foi ultrapassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados, ou pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmãos, esse é um texto do livro de Isaías. Todos sabem, Isaías foi um profeta messiânico que pregou a vinda de Cristo bem antes de Cristo estar perto de nascer. Nós sabemos a história de Isaías, sabemos que Isaías foi um grande profeta do Antigo Testamento e que Isaías, quando ele fala nessa passagem, vou ler aqui na Bíblia com vocês, Isaías 53:5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Tem gente que acha que a gente não vai ficar doente, não vai ficar enfermo por causa disso. Mas isso daqui, irmãos, está falando que nós somos sarados. Por quê? Porque Jesus ele veio com o intuito de salvar o homem do pecado. Jesus ele não teve pecado e nada pecou. E quando fala que pelas suas pisaduras nós somos sarados, quer dizer que através da morte de Jesus naquela cruz, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, eu e você hoje temos acesso ao Pai, porque a palavra do Senhor também vai dizer: veio para os seus e os seus não receberam, mas todos aqueles que creram foram dados o poder de serem feitos filhos de Deus. Os judeus não receberam. Então a salvação ela chegou até nós quando Jesus ele morre. O véu se rasga, ali nós passamos a ter acesso ali até o nosso Pai, nós passamos a ter um acesso a Jesus. Jesus ele fala: não vim para os sãos, porque os sãos não necessitam de médico, mas sim para os doentes. Quando ele fala que pelas suas feridas fomos curados, ou seja, quer dizer o quê? Pela morte de Jesus, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, hoje eu e você temos acesso ao Pai. Não quer dizer que não vamos ficar enfermos, não quer dizer nada disso. Hoje muitas pessoas pegam esse texto para distorcer e dizer que a gente não vai ficar enfermo, que a gente não vai ficar isso, que não vai ficar aquilo. Não, até a sogra de Pedro ela teve enfermidade. E a palavra do Senhor também vai nos dizer que o que sucede ao ímpio também sucede ao justo. Ou seja, mas Deus ele dá o livramento. Ou seja, se o que sucede ao ímpio sucede ao justo, claro que a gente vai ficar doente. Aqui fala que nós somos sarados por causa da salvação. Nós hoje temos acesso à salvação por meio de Cristo Jesus, que nos comprou com preço de sangue na cruz de Calvário. Por isso que nós somos sarados. E o próximo versículo, irmão, que eu vou trazer para vocês é outros que muitos confundem e entendem também errado. Que está lá no livro de Salmos 37, verso 4, que vai dizer assim: deleita-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Salmos 37, 4. Tem gente que interpreta de uma forma totalmente diferente, creio que a maioria dos cristãos, que muita gente pensa: se eu obedecer a Deus, Ele vai fazer tudo o que eu quero, Ele vai me dar tudo o que eu desejo. Não, irmãos, não é assim. Deus não trabalha da forma que a gente trabalha. Não é assim: só por obedecer eu vou ganhar tudo. Não. Ele não nos dá aquilo que a gente quer, mas Deus ele nos dá aquilo que a gente necessita. Muitas das vezes Deus não dá prosperidade a uma pessoa porque a gente não vai se dar bem com a prosperidade. Se a gente for bem, se a gente for bem próspero, tiver muito dinheiro, a gente vai abandonar o Senhor. Vai dizer: hoje eu não preciso servir a Deus. Por isso que muitas das pessoas
Deus ele não concede a prosperidade, são poucos. E sendo que a palavra, ela quer dizer que se o nosso prazer está em Deus, a gente vai desejar as coisas de Deus. Quando nossos desejos se alinham com os desejos de Deus, eles se cumprirão. A nossa vontade precisa se alinhar com a vontade de Deus e não o contrário. É sobre isso que está falando, para a gente se deleitar no Senhor, e Deus ele vai atentar aos desejos do nosso coração. Quando as nossas vontades estão alinhadas com a de Deus, quando as nossas vontades estão alinhadas com a de Jesus, aí sim ele concede os desejos do nosso coração e não tudo aquilo que a gente quer. Tem muita gente que interpreta errado, fala, se você estiver andando no caminho do Senhor, Deus ele vai te dar tudo o que você quer. Não, ele vai te dar aquilo que está alinhado com o desejo dele. Porque muitas das vezes a gente quer uma coisa e Deus ele não quer aquilo que a gente quer. Então, para Deus conceder o desejo no nosso coração, os nossos desejos têm que estar alinhados com a vontade do Senhor. Muita gente pensa que, deleita-te no caminho do Senhor e Ele vai atender os desejos do meu coração. Então, tudo que eu quiser, Deus vai me dar. Não, não é dessa forma. Deus ele trabalha de forma diferente. Não é como eu e você entendemos. Ele vai nos dar aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente está necessitando. Amém, irmãos? E o próximo versículo, irmão, que eu vou trazer para nós meditarmos, né? Que muitas das vezes, muitos irmãos ainda entendem errado, que está lá no livro de Salmo, no 23, seu verso 1, que vai dizer assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Irmãos, creio que esse é um verso que muitos dos irmãos têm dúvida, e é normal ter dúvida, porque a palavra do Senhor está falando que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas o que é esse nada me faltará? O que é que não vai te faltar? O que é que não vai me faltar? Na verdade, meus amados, se a gente for ver esse verso, ele teve um pequeno erro de tradução, porque se a gente for pegar ele, o que quer dizer verdadeiramente é: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Ou seja, quem não vai faltar na minha e na tua vida é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que não vai faltar na minha e na tua vida é a presença do Espírito Santo de Deus. Nessa passagem aqui, muitas das pessoas confundem e falam: Deus é meu pastor, não vai me faltar alimento, não vai me faltar isso, não vai me faltar aquilo. Irmãos, quantas pessoas Deus permite que falte alguma coisa? Quantas das vezes nos faltou algo que nós desejamos, mas o que não nos falta é a presença de Deus, a graça do Senhor sobre as nossas vidas, a misericórdia do Espírito Santo de Deus. Isso que não vai te faltar. Também não vai faltar para o cristão luta, perseguição. Tudo isso não nos falta, irmãos. Muitas das vezes a gente lê um versículo e entende de forma diferente, ou interpreta de uma forma que a gente quer interpretar, sendo que o versículo quer dizer outra coisa. O Senhor é meu pastor e não me faltará, ou nada me faltará. O que não vai te faltar é Deus. O que não vai te faltar é a presença do Espírito Santo. O que não vai te faltar é a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Mas não tem nada aqui dizendo de prosperidade. Muitas pessoas pegam esse versículo e batem na prosperidade. O Senhor é meu pastor, nada vai me faltará, e eu não vou faltar nada, eu não vou faltar a melhor roupa, não vou faltar o melhor carro. Não, irmão, Deus não está falando de nada disso. O que não vai te faltar é a presença do Espírito Santo, a graça do Senhor. Isso que não vai nos faltar. Não vai nos faltar a bonança da graça do Senhor, não vai nos faltar a graça de Deus sobre as nossas vidas, né? Isso que não nos falta. Jesus ele não nos falta nas nossas vidas, mas Ele sempre está presente ao redor daqueles que o temem. Então, meus amados irmãos, é mais um versículo que muitas pessoas entendem errado. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E o próximo versículo, meu irmão, capítulo e versículo que eu estou para trazer para nós, que nós muitas das vezes interpretamos de forma errada e errônea, está em Mateus 6, verso 33, que vai dizer assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Em outra tradução, vai falar assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Meus amados irmãos, esse texto, muitas das pessoas pegam e distorcem esse texto. Falam: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou então fale as demais coisas, isso, correto é isso. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas na palavra não está escrito dessa maneira, e as demais coisas. O que é que nos vai ser acrescentado? Se nós olharmos esse texto um pouco mais para cima, nós analisarmos o texto, vai falar aqui dos passarinhos, as aves dos céus, que não cegam nem ajuntam, nem em celeiro, mas vosso Pai Celestial vos alimenta. Fala de vestuário, né? Que o vestuário, porque andais ansiosos sobre qual roupa a gente vai vestir, para a gente olhar os lírios do campo, que não trabalham, nem cegam, nem fiam, mas que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois assim como se reveste a erva do campo, Deus nos vestirá nós, e tudo isso, e também as lutas, que não vai nos faltar. Então é isso que a palavra do Senhor fala. Não vai te faltar alimento, para a gente não se preocupar com o alimento, para a gente não se preocupar com a roupa, mas antes a gente buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que foram citadas outrora nos versículos acima nos serão acrescentadas. Também as lutas que ele falou que a gente vai passar, perseguição, também não vai nos faltar. E a gente pega esse versículo e distorce, a gente pega essa palavra e fala que todas essas coisas, demais coisas serão acrescentadas, e traz para dizer que Jesus ele vai nos dar carro, vai nos dar mansão, vai nos dar riqueza. Claro, não é pecado, mas Jesus ele não promete isso em sua palavra. Ele não promete que vai dar mansão, não promete que vai dar riqueza, não. Ele fala em todas essas coisas que foi citado acima: roupa, comida, alimento, tudo isso não vai nos faltar, tudo isso vai ser acrescentado. Deus ele vai acrescentar, mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É isso que o versículo quer dizer. Muitas pessoas pegam esse versículo e traz de forma errônea, traz de forma diferente, falando que não vai nos faltar casa, carro, tudo novo, sendo que Deus em sua palavra, ele não promete carro a ninguém, não promete casa a ninguém, não promete nada disso. Ele promete a salvação e a vida eterna para todo aquele que obedecer e viver segundo as ordenanças de Jesus. É isso que Deus promete. Não promete nem casa, nem carro novo, nem mansão a ninguém. Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Alimento, roupa, é isso que está falando. Amém, meus irmãos? E o próximo e último versículo, meus amados irmãos, que eu vou trazer para vocês, que muita gente confunde essa palavra e vejo muitas pessoas falarem, é Jeremias 17:5, que vai dizer assim: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Esse versículo, muitas das pessoas eu vejo falando errado, né? Até mesmo distorcendo ele, até pessoas que não são cristãs, eu vejo citando esse versículo e falar: a palavra do Senhor fala, maldito o homem que confia no homem. Aí muitas das pessoas, muitos dos irmãos também, né? Falam: Deus está falando maldito homem que confia no homem. Você que está confiando em outra pessoa, está confiando no seu irmão, você está pecando, irmãos. Confiar no seu irmão, na outra pessoa, não é pecado. Porque se fosse assim, várias pessoas na Bíblia pecaram por ter confiado em outras pessoas. Sendo que esse versículo aqui está falando outra coisa. Vamos ler ele direitinho e meditar. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ou seja, maldito o homem que confia nele mesmo e faz da carne o seu braço. Ou seja, maldito o homem que confia na força do seu próprio braço. Maldito o homem que confia nele mesmo e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Tem gente que confia nele mesmo, diz que não precisa de Deus para nada, que tudo ele pode fazer, que tudo ele faz, que tudo é ele que conquista. Não, é isso que está falando. Maldito homem que confia nele mesmo. Nele mesmo. Quando fala maldito homem que confia no homem, está falando maldito homem que confia nele mesmo e faz da força do seu braço. Ou seja, maldito homem que confia nele mesmo, que confia na sua própria força, que confia no seu eu, que acha que ele vai conseguir as coisas sem Deus estar presente. Não.
Não está falando maldito o homem que confia em outro homem. Não. Isso dá um erro de interpretação que muitas pessoas cometem. Maldito o homem que confia nele mesmo. Se eu confiar em mim mesmo e dizer que nada, que tudo eu posso fazer sem a vontade de Deus, maldito sou eu que confio em mim mesmo. Não está falando de eu confiar no meu irmão, porque Davi, para fugir de Saul, várias vezes ele precisou da ajuda de quem? De Jonatas. E vários outros que precisaram da ajuda de outras pessoas e tiveram que confiar. Então quer dizer que essas pessoas são malditas? Não. A palavra do Senhor ela não se contradiz. E aqui está falando maldito homem que confia nele mesmo, na força do seu próprio braço e outras traduções. Então está mais claro, mais específico, que maldito é a gente confiar em nós mesmos, tirando o mérito de Deus e colocando na gente. Porque tem gente que acha que não precisa de Deus para nada. É isso que a palavra está dizendo. Maldito homem que confia no homem, na força do seu próprio braço. Amém, meus amados irmãos? E esse foi o vídeo de hoje, meus amados irmãos. Espero que vocês tenham gostado. Saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês que gostaram, que curtiram o vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos que também têm dúvidas sobre as palavras do Senhor e querem aprender mais da Bíblia, né? Então compartilha com seus amigos aí, segue o canal, se inscreve, vai dando like aí e não se esqueça de deixar o seu like, amém? Deus abençoe, a paz e a graça do Senhor Jesus permaneça com todos nós.